Você já sentiu que tem algo no teu passado que, por mais que o tempo passe, ainda te prende? Às vezes é um erro que você cometeu, uma palavra que você ouviu e nunca esqueceu, ou uma fase da sua vida que ainda dói como se tivesse acontecido ontem. E o pior, mesmo tentando seguir em frente, parece que esse passado sempre dá um jeito de voltar. Nas suas decisões, nos seus relacionamentos, ou nos seus pensamentos antes de dormir. É como se você estivesse tentando construir uma nova vida, mas com os pés presos num chão antigo. Você já passou por isso ou ainda está passando? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como superar o passado. Não ignorar, não fingir que não aconteceu, mas encarar de frente, ressignificar e aí seguir uma vida leve. Porque você não foi feito para viver preso a uma história antiga, mas para escrever uma nova. Eu passei por uma situação, não faz muito tempo não, mas me marcou bastante. Foi uma decepção com umas pessoas que eram próximas de mim. De certa forma, eu já sabia. Pelo histórico da pessoa, pelas atitudes, eu sabia o tipo de pessoa que ela era. Mas mesmo assim me magoou como se eu nem imaginasse que isso poderia acontecer, sabe? E o pior, foi de graça. Porque eu nunca fiz mal a essa pessoa. Então é por isso que o baque foi tão grande. Não é como se ela fosse, ela era minha arqui-inimiga. Não, era uma pessoa que eu gostava, que eu admirava. E mesmo conhecendo os defeitos, eu tentava olhar o lado bom sempre. E o resultado foi esse, né? Me lasquei. Naquele dia, aquilo mexeu comigo de uma forma muito forte. Primeiro eu fiquei com raiva. Fiquei sentindo ódio, com vontade de ir lá. Aí depois virou tristeza e aquela tristeza começou a me travar. Porque eu passava o dia remoendo aquilo na minha cabeça. Remoendo as frases que ela falou na minha cabeça. E junto dessas frases vinham as perguntas. Por que ela fez isso? O que será que eu fiz de errado para ela ter feito isso? Até que no domingo eu fui para a igreja e logo no início da palavra o pregador falou uma coisa que pareceu ser diretamente para mim. E ele falou alguma coisa como: por que você ainda se importa com palavras que você sabe que não são verdadeiras e que não vieram do seu Criador? Essas palavras foi como um abraço na minha alma, sabe? E eu não vou mentir. Ainda dói um pouquinho, lá do fundo ainda dói um pouquinho. Mas pelo menos isso não dita o meu dia, eu não fico o dia inteiro pensando sobre isso, sabe? E talvez esse seja o primeiro passo para superar o passado. Lembrar quem é você e de quem vem a sua verdade. A gente cresce aprendendo que o tempo cura tudo, só que eu aprendi que não é o tempo que cura tudo. O tempo até passa, mas se a gente não mudar a forma como lida com o que aconteceu, a ferida continua aberta, só que escondida. Eu entendi que superar o passado não é esquecer. Ninguém tem amnésia. Não é fingir que não doeu ou fingir que tá tudo bem. Não é isso. Superar o passado é enxergar com clareza, ressignificar com coragem e escolher seguir em frente mesmo com as cicatrizes. Porque no fim das contas, não é o que te aconteceu, é o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. Às vezes a gente esquece, mas todo ser humano tem dentro de si uma capacidade gigantesca de reaprender, de ressignificar, de reconstruir a própria vida. Só que em certas situações, quando a gente passa por perdas significativas, traições, rompimentos ou frustrações profundas, essa força parece que vai com Deus. Nem com Deus não é, né, também. Parece que foi arrebatada, desaparece. E o que resta é uma dor silenciosa, uma confusão de sentimentos que a gente não sabe como organizar. A mente começa a repetir pensamentos difíceis e o coração parece que fica vulnerável. É raiva misturado com tristeza, é vergonha misturado com culpa e um sentimento de vazio que vai tomando conta de você aos poucos. E quando a gente não consegue lidar com isso, o passado vai tomando conta do seu presente e você esquece de viver. A pessoa começa a viver revivendo o que se foi, lamentando o que se perdeu e sem perceber se reduz àquela dor. A vida vai ficando parada, cinza e o sentimento de solidão, porque nem sempre as outras pessoas entendem o que se passa por dentro. Às vezes basta uma lembrança, um lugar, uma música ou o nome de alguém e pronto,
A tua mente te joga para um lugar que você não queria mais lembrar. E de repente tudo volta. A dor, a decepção, a tristeza e as perguntas que nunca foram respondidas. Tem gente que vive sorrindo por fora, mas por dentro tá presa em algum momento do passado que ela gostaria de esquecer, mas não consegue. E eu entendo isso porque eu também já vivi assim. Você tenta se distrair e seguir em frente, mas é como se você estivesse tentando caminhar com uma corrente invisível nos seus pés. Quero te convidar a refletir comigo uma coisa bem simples. Imagine que você está dirigindo. E se você só focar o seu olhar no retrovisor, o que é que vai acontecer? Provavelmente você vai bater, você vai sair da pista ou nem sequer vai sair do lugar. E é isso que acontece quando a gente vive preso ao passado. A gente tenta avançar, mas os olhos ficam fixos no passado, em uma coisa que não vai mais voltar. E quando a cabeça está presa lá atrás, o coração não consegue habitar o presente. Mas por que isso acontece? Claro que eu vou te explicar. O cérebro humano simplesmente tem um mecanismo de proteção. Ele guarda sentimentos negativos, acontecimentos negativos, como uma forma de te proteger, para que isso não ocorra novamente. Só que às vezes o que era para ser proteção vira prisão. E aí no lugar de aprender e seguir em frente, a gente fica preso, a gente se congela, a gente se sabota. Como disse Shakespeare, lamentar uma dor passada no presente é criar uma outra dor e sofrer novamente. Mas viver assim não é viver de verdade. Viver preso ao que foi te impede de viver o que pode ser. E você merece muito mais do que só sobreviver às lembranças. Existem algumas coisas que você pode fazer de forma bem prática e simples para conseguir se livrar e superar o passado. Já vou falar em mindfulness? Bem, quando a gente vive no piloto automático, a sua mente fica sempre presa no passado ou preocupada com o futuro. Mindfulness é o exercício de voltar para o agora. E você pode começar com algo bem simples. Respira fundo, feche os seus olhos, observe o que está sentindo e só sente. Se você quiser, depois você pega um caderninho e escreve o que você sentiu naquele momento. Isso vai te ajudar a organizar os seus pensamentos e sair daquele loop mental de passado, preocupações com o futuro. Você vai começar a viver o presente, a viver o agora e aproveitar a sua vida e viver, porque é isso que é viver. Você é do tipo de pessoa que quando acontece uma coisa fica perguntando para si mesmo e para as outras pessoas: eita, era para ter feito isso, eita, era para ter feito aquilo. Esses sentimentos, na verdade, só alimentam a sua culpa e te mantém preso naquilo. Lembra que você fez o que sabia, o que podia e o que sentia naquele momento. E tá tudo bem. Ficar repassando isso na sua cabeça 1001 vezes não vai mudar o que já aconteceu. Só vai te deixar com a mente extremamente cansada. Se o que te prende é um luto, uma perda ou um ciclo que não se fechou bem, escreve uma carta se despedindo. Isso aqui é muito massa, muito interessante. Você pega o papel e escreve tudo o que você tá sentindo. Toda a verdade que tem no seu coração. Coloca tudo ali. Porque às vezes colocar para fora o que você está sentindo é só o que te falta para te permitir seguir em frente. Isso aqui é a chave. Muita gente vive presa no passado porque não consegue se perdoar. Mas sério, você já parou para pensar o quanto você tem sido duro com você mesmo? Tenha compaixão. Todo mundo merece recomeçar e você não é diferente. Às vezes não dá para sair disso sozinho. E não tem problema nenhum nisso. Converse com um psicólogo, com um conselheiro espiritual, com alguém de confiança. Talvez esse seja o empurrão que você precisa para começar a enxergar as coisas de um jeito totalmente diferente. E de novo, superar o passado não significa fingir que não aconteceu, fingir que não doeu ou que você já resolveu tudo, fingir que você já resolveu tudo. Superar o passado é olhar para ele de frente e decidir que não vai mais viver lá.
É entender que por mais que essas lembranças voltem, elas não vão mais ditar o seu dia, as suas decisões, a sua vida, a sua identidade, nem o seu valor. Sabe? Muitas vezes a gente se define por momentos de dor, mas você não é aquele erro que você cometeu. Você não é a traição que você sofreu. Você não é a palavra dura que te disseram. Você é muito mais do que isso. Você é a pessoa que, apesar de tudo, tá aqui, tentando de novo. E isso já é o maior sinal de força que você tem. Quando a gente escolhe olhar pra frente, não é desrespeito com o que já passou. É respeito com a pessoa que você tá se tornando. Então, mesmo com dor, mesmo com saudade, mesmo com cicatriz, você pode seguir. Você deve seguir. Passo por passo. Dia por dia. Porque o passado pode até ter moldado uma parte da sua história, mas quem escreve os próximos capítulos é você. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, escreva aqui embaixo. Eu escolho seguir em frente. Às vezes, uma decisão tomada por fora começa a libertar algo por dentro. E se você conhece alguém que também precisa ser libertado do passado, manda esse vídeo para ela. Você pode ser a ponte entre a dor dela e um novo começo. Está acertando o alvo. Aqui eu compartilho minhas reflexões e temas que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar um like aqui embaixo, hein? Valeu!